Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos para dar sequência à nossa aulinha para fazer o nosso cropped, muito lindo. Pessoal, deixa eu passar uma dica para vocês. Quem quiser fazer ele no PP, ou melhor, né? Quem quiser utilizar o fio Anne, pode utilizar o fio Anne na nossa peça sim, tá? Ela vai ficar bem mais delicada e menor também. Eu só não recomendo utilizar a numeração acima do fio Charme, que sua peça vai ficar pesada. Mas para aumentar é bem fácil, você vai continuar fazendo aqui, ó, mais duas carreiras, uma carreira a mais com bloquinho aqui em cima, antes dessa de ponto baixo, perdão, e depois a de ponto alto e finaliza com ponto baixo, tá? Aqui, ó, eu já trabalhei os meus 4 motivos e também aqui os meus 4 cantos, que é o que eu vou utilizar para confeccionar essa peça. Uma coisa que eu quero passar para vocês. Aqui eu trabalhei com agulha 2 e aqui eu trabalhei com agulha 2,5. Na 2,5, o meu square de ponta a ponta, tá? Dessa forma, porque ele fica assim, né? Ele ficou, ó, do zero, ele ficou 22 centímetros, 21, 22. Ele já cedeu um pouquinho, porque eu já experimentei a blusa, tá? Então, vamos colocar 21 centímetros. Já aqui, que eu trabalhei com a agulha número 2, ficou quase 19 centímetros. Observou que só pela mudança da agulha já diminuiu o tamanho? E lembrando que a peça vai ceder depois que ela estiver pronta, esses square eles vão ceder um pouquinho mais, tá? Então, agora nós vamos para a parte da costura, que é super fácil e vocês vão aprender a fazer rapidinho. Bom, pessoal, aqui nos meus squares, eu já fiz todo o arremate pro lado avesso da peça, tá? Então, ela vai ficar montada desta forma aqui, ó. 2 square na frente, aqui na parte vai entrar os meio square, tá? Aqui na lateral também vai entrar um ladinho do square, certo? Então, a gente vai começar trabalhando assim, ó. Dessa forma aqui, e depois desce pra cá e arremata o fio, combinado? Então, eu vou separar esses daqui e vou trabalhar aqui, ó, com esses dois. Você vai pegar uma agulha de tapeceiro número 14 e vai passar o fio da mesma cor que você está trabalhando, tá? Eu vou pedir para que vocês peguem 2 marcadores para a gente fazer o seguinte. Cada lateral dessa, nós vamos costurar por 31 pontos, que é... Aqui temos 3 pontos baixos, você vai iniciar pelo segundo do meio, unindo lá. Então, aqui, ó, você vai fazer o seguinte, tem aqui, ó, o segundo ponto, que é o do meio aqui, ó, os 3 pontinhos baixos, você marca, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Aí, você vai contar, a partir do marcador, vai descer até ter 31 pontos. E o meu é bem aqui, ó, bem aqui embaixo, conta 31 pontos, tá? E agora, você vai pegar a sua peça e você vai colocar qualquer um dos lados, tá bom? Vai posicionar, vai pegar a agulha de tapeceiro e aqui, ó, aonde você marcou 31 pontos, certinho, você vai entrar e vai vir aqui, ó, segundo ponto baixo dentro do leque e entra aqui. Esse ponto baixo, você pode pegar as 2 laçadinhas, que é para ficar bem firme. Nós vamos trabalhar só sobre uma, mas você pode pegar as 2 para ficar bem firminho, ó. E amarra, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar apenas a laçadinha de trás desse square maior e a primeira laçadinha aqui, ó, do triângulo, tá? Então, tá vendo, ó? Ficou avesso pro lado de lá e direito para você, sempre assim, ó. Então, aqui a primeira carreirinha de ponto, primeiro pontinho aqui já tá unido, porque a gente deu um nozinho. Você vai vir no próximo, ó, e aqui atrás ele tem a alcinha de trás e tem a outra alcinha atrás dele também. Então, você vai pegar aqui e aqui, ó, no seu motivo, ó, você vai entrar por trás pegando essas 2 alcinhas também. E vai costurando, tá? O fio tem que ser longo, gente, senão você não consegue dar a volta que a gente precisa, tá bom? Próximo ponto, entra no meio, sai lá atrás, pegando as 2 laçadinhas, ó, tem 2 aqui, ó. Uma atrás e a de cima, e a da frente fica livre.
E você vai vir alinhavando pontinho por pontinho. No começo, a gente acha um pouquinho chato, porque só falar em costurar, eu acho que toda crocheteira tem pavor de costura. Mas é gostosinho de fazer e rápido, tá? Porque aqui, ó, você já vai unir dois e na hora de descer você vai unir mais outro square do grande. E tá vendo? Ele vai ficando bem certinho, ó, bem certinho. Primeira carreira tá livre e aqui do square também está livre, tá bom? Prontinho, pessoal. Eu tô chegando aqui, ó, no meu penúltimo ponto, ó. Então, eu vou finalizar aqui, ó, junto com vocês. Primeiro ponto baixo dentro do leque. Passo. E agora, ó, o segundo ponto baixo. Pego as duas laçadinhas de trás e aqui, ó, do outro também, tá vendo? Então, gente, bateu ponto com ponto. Por isso que é legal você ter o marcador, porque aí você consegue controlar, tá? E aí você sabe que não vai faltar ponto, você ter que desmanchar e vai dar trabalho, ainda mais quando é uma costura feito à mão. E olha só como que fica a costura, bem discreta, olha aqui pelo lado avesso, e bem certinha, tá fechadinho, gente, ó, fechadinho mesmo. Então, você vai trabalhar assim. Agora, ó, nossa peça fica dessa forma, eu vou entrar com um novo motivo dessa parte e vou descer. Então, eu coloco dessa forma aqui, avesso com avesso, e eu fiz aqui, ó, nos meus dois pontos baixos do meio. Ele também tem o do meio, então, o que que eu vou fazer, ó? Eu apenas vou voltar novamente nesse aqui do meio, do square maior, e vou sair aqui, ó, no square grande, o novo que eu entrei, ó. As duas laçadinhas de trás, tá? E aqui, ó, eu ajusto o fio bem ajustadinho. A partir daqui, eu já desço unindo esses dois, o menor com o maior. Vem aqui, ó, primeiro ponto baixo de dentro do leque. E aqui também, ó, o último, na verdade, aqui o terceiro, né? Fez isso, novamente, ó, de baixo para cima ou de cima para baixo, a forma que você achar melhor, entra pegando as duas laçadinhas de trás de cada square. Tá vendo que simples? É bem facinho, ó. E agora, você vai descendo, unindo ponto com ponto, até chegar aqui no finalzinho, tá? Da mesma forma, ó. Certinho. Chegando aqui, ó, mais uma vez aqui no final, eu tenho o meu último pontinho baixo. Eu vou entrar aqui, pegando as duas laçadinhas só pra finalizar, porque as duas laçadinhas, elas vão ficar mais firme do que eu pegar só uma, tá? E aqui eu vou travar o meu fio. Então, ó, a gente acerta bem certinho aqui a costura, ó, e vai ficar dessa forma, gente. Bem simples de fazer essa costura. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai cortar o fio, por quê? A gente pode até subir, dependendo o tamanho, ó, dá pra subir. Eu acho que o meu dá, então eu não vou cortar. Se o seu fio tiver muito curto, você vai precisar cortar e abastecer a agulha aí novamente. Aí, faz o nozinho aqui e suba costurando. Então, vai ser assim, ó, toda volta, você vai pegar mais um meio square, vai preencher esse intervalo. Esse aqui, ó, que vai debaixo do braço. E esse aqui, ó, já vai ser nas costas. Você vai, sobe e desce. Terminou de fazer essa parte? Pega novamente o square, o triângulo, pega o outro grande e vai. Sobe e desce. Sempre assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. E quando chegar aqui no final, você vai preencher apenas o último pela metade e vai deixar essa lateral aqui, ó, sem preencher. A última peça, você preencha somente um lado, que aí nós vamos fechar ela, tá? Bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, gente, volta o vídeo para vocês compreender, tá? A costura é sempre assim, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, tá? Até a gente chegar à última peça. Prontinho, pessoal, eu uni aqui as minhas partes, ó, e deixei a última sem fazer a união, olha só. Tá vendo como que fica, ó, bem certinho. Agora, a última, eu vou fazer com vocês, ó, se a gente dobrar,
Vocês vão ver certinho, ó, frente e costa, ou vice-versa, tá? Então, agora nós vamos fechar. Eu tive que colocar outro fio, porque não deu pra mim deixar sobrando pra dar a volta. Então, é bem simples, ó, vamos unir novamente a metade do square com o square grande. Você vai pegar o primeiro square, tá? E vai fazer a união aqui, ó, ponta com ponta, certinho. Vai fazer aquele nozinho que eu ensinei vocês no início para travar o fio. E vai costurar essa parte que ficou faltando, tá? Sempre pegando os dois pontinhos de trás e vem aqui, ó, o do ponto baixo e vai alinhavando, tá? E assim você vai completar fazendo a costura das duas últimas peças. Você vai unir a última com a primeira. Lembrando que a última é o triângulo e a primeira é o square inteiro, quadrado. Olha, deixa eu mostrar aqui. Ó, esse foi o primeiro e esse é o último. A gente vai unir, após unir, vai se transformar aqui no nosso cropped. Então, eu vou subir aqui a minha costura, chegando aqui, vou arrematar normalmente pra gente dar sequência. Certo, pessoal? Já fiz a costura, ficou aqui pro lado de cima, tá? E aqui, se o seu também sobrar dois, você dá um nozinho e deixa o fio aqui que depois a gente arremata, tá? E olha só como ficou, bem certinho. Fizemos aqui união, essa parte ela fica um pouquinho amassada, depois você pode estar passando o cropped para ele ficar retinho, tá? Bem retinho. Ai, mas que graça, gente. Eu fiquei apaixonada por esses square. Imagine, dá para fazer bolsa, um monte de coisa aqui, já dá a parte de cima de uma bolsa. Se você descer, você completa ela, né? Muito linda. Então, agora, gente, nós vamos para a alça. A parte de baixo é no final, tá? Ah, e um detalhe, deixa eu mostrar para vocês, gente. Olha a diferença da agulha 2,5 para a número 2. Olha só. Ficou menor ou não ficou? Tá vendo? Às vezes a gente acha que a agulha não altera. Altera por demais, gente. Olha aqui a diferença que ficou. Então, ó, vai dar certinho. Pessoal, a nossa alça, ela é bem simples. É carreira de ponto alto, carreira de bloquinho. Ponto alto, bloquinho. E depois a gente vem com acabamento de ponto baixo, tá? Então, você decide a alça que você quer trabalhar. Tanto pode ser como a minha ou não, tá? Você que escolhe. Você vai escolher a frente do seu trabalho, pode escolher essa ou essa, a que você preferir, e vai iniciar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse leque. Temos 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro e 3 pontos baixos dentro do espaço. Você vai entrar no ponto baixo que tá em cima do segundo aqui dentro do leque, ó. Pega o seu fio, entra no ponto baixo que tá em cima dele e busca. E aqui, nós já vamos trabalhar sobre esse fio menor, você vai subir 1, 2, 3 correntes. Próximo ponto baixo, um ponto. No segundo ponto baixo, dentro do leque, outro ponto. E aqui, no quarto também, e no primeiro desses outros dois, ó. Então, você vai ficar com 5 pontos altos, tá? Contando com as 3 correntinhas iniciais. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 é para dar altura e a quarta é para dar espaço. E vamos virar. Virando aqui, ó, eu dou uma laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo, que é o terceiro, o ponto do meio, eu faço um pontinho alto, certo? E agora, eu faço uma corrente de separação, aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, eu entro na terceira e coloco mais um pontinho alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com 2 bloquinhos. Para eu seguir adiante, novamente, eu vou fazer agora 3 correntes ao invés de 4. Viro. E vou trabalhar dentro desse primeiro bloquinho um ponto alto. No ponto alto, também. No intervalo, também, ficando com 4 pontos. E agora, eu vou fazer o 5º ponto na terceira correntinha, certo?
Fiquei novamente com 5 pontos altos, igual aqui embaixo. Vou subir 4 correntinhas, que são 3 para dar altura e uma de intervalo. E viro a minha peça. Virei, vou fazer essa sequência de bloquinhos novamente. Pulo um ponto de base, entro no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho na terceira correntinha, um ponto alto, tá? E aí, você sobe 3 correntes, vai virando a peça e vai entrar no intervalo, vai fazer um ponto alto, no ponto de base também, e no intervalo também. E não se esqueça das 3 correntinhas aqui, ó, você vai entrar na terceira para termos total de 5 pontos. Então, gente, a nossa alça, ela é assim, ó, dessa forma aqui, vai subindo esses bloquinhos, tá? Aqui no meu cropped, eu trabalhei 25 carreiras, tá? Contando ponto alto e bloquinho, 25 carreiras. Então, gente, aqui é sobre medida. Se você estiver fazendo para você, você vai experimentando. E se for a cliente também, você vai ter que pegar a medida dela, tá? E já retorno ensinando vocês a como fazer a emenda aqui, certo? Ok, pessoal, trabalhei aqui a minha alça. Eu fiz 25, porque eu lembrei que eu estou trabalhando com a agulha 2. Então, o que acontece? Ela também vai diminuir o comprimento da minha alça. Você vai virar certinho assim, ó, direito, tá? Certinho. Só que a gente vai fazer essa emenda da seguinte forma, ó. Alonga aqui o fio. Eu sempre termino com a carreira de ponto alto. Você vai alongar o fio, colocar certinho, ele tem que ficar assim, ó, retinho, tá? Não deixa torcido. Só que para fazer uma emenda legal, eu vou fazer pelo lado avesso. Então, eu posiciono aqui, ó, certinho, ó, direito com direito. E vou prender com uma carreira de ponto baixíssimo sobre aqui, ó, os pontos da minha base. Então, eu ocupei 5 pontos baixos. Então, entra aqui no primeiro, que são 5, né? Faço uma costura, venho aqui, ó, no segundo ponto alto, entro no segundo ponto alto também. E faço o baixíssimo. Terceiro ponto também. Quarto, entra aqui no quarto da peça também. E o quinto é onde tá essas 3 correntinhas, ó. Entra nas 3 correntinhas. O quinto é esse, ó. Primeiro ponto aqui, ó. Vem no ponto baixo, busca e trava o fio. E você pode cortar. Então, eu fiz uma costura com ponto baixíssimo. Ajusta, para não ficar muito o ponto, né, a ponto de se desmanchar. E olha só como que fica aqui a emenda. Agora, eu vou repetir essa alça novamente aqui do outro lado. Aí, a gente terminando de fazer as 2 alças, a gente vai fazer o acabamento nessa parte de cima, para depois passarmos para a parte de baixo. Ok, pessoal, fiz aqui a minha segunda alça e não vou arrematar o fio, tá? Aqui, ó, aonde ela está terminando, eu vou passar só esse fiozinho, o novelo aqui por baixo, para não ficar enroscado. E nós vamos dar o acabamento aqui desse lado, tá? É bem simples, nós vamos descer, tá vendo? Ó, o fio tá aqui, você não precisa arrematar. Tá vendo aqui, ó, os pontinhos baixos? Você vai fazer para cada pontinho baixo um ponto também. E vai descendo, ó, até a gente chegar ali na união, que eu vou explicar para vocês como a gente faz, para depois a gente subir e descer com acabamento sobre a alça, certo? Ok, pessoal, chegando aqui, ó, tem esse último ponto alto duplo, ele tem um ponto baixo em cima dele. Você vai trabalhar em cima dele um ponto baixo, e aqui na argolinha dele, ele tem um ponto baixo livre, tá? Você vai entrar e vai fazer uma laçada e não vai terminar. Logo aqui do lado, nós temos o triângulo menor, tá vendo? Ele também tem uma alcinha livre, você vai entrar nela e vai buscar o fio. E também não vai finalizar, ficamos com 3 alças. Logo após, né, aqui no square a seguir, também tem um ponto baixo livre. Você entra, ficou com 4 laçadinhas na agulha, você vai finalizar, ó.
Finaliza tudo junto, ajusta, tá? Para não desmanchar. E em seguida, vai para o próximo pontinho de base. E vai trabalhar ponto sobre ponto tranquilamente. Então, aqui nessas uniões, vai ser sempre assim, 3 pontos baixos fechados junto. Um ponto baixo para esse square, um para o do meio e um para a lateral. E fecha os 3 juntos, tá? Vamos subir até a gente chegar na nossa alcinha. Certo, gente? Chegando aqui na alcinha, ó, ela é bem simples também. Temos aqui, ó, carreiras, carreira de ponto alto, carreira de bloquinho. Você vai vir aqui no pezinho, vai fazer um ponto baixo. E sobre, né, aqui, ó, me deparei com as 3 correntinhas que eu fiz para subir. Eu vou entrar sobre ela, colocar 2 pontos baixos. Próxima carreira é carreira de bloquinho, eu vou colocar 2 pontos baixos também. Então, isso quer dizer que para cada carreira dessa, eu vou utilizar, né, 2 pontinhos baixos para abraçar o ponto, fazendo aqui, ó, toda a lateral necessária, tá? 2 pontinhos baixos para cada carreira. Então, você vai seguir adiante e vai dar a volta, tá? Aqui na sua alça, fazendo isso e vai descer. Chegou aqui, você vai prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e vai trabalhar a outra lateral. Vanessa, qual que é a outra lateral? O centro, tá? Você vai colocar o ponto aqui atrás, sempre começa por trás, tá? Para o remate ficar aqui atrás. Vai subir, vai descer 2 pontinhos baixos, vai descer ponto sobre ponto, vai fechar os 3 pontinhos baixos do centro e subir. E fazer esse lado também. Terminou, vem fazer essa outra lateral, do mesmo jeitinho que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? Não esquece das uniões. Ok, pessoal, terminei, acabei de finalizar toda a volta aqui do cropped, fazendo pontinhos baixos, olha, inclusive aqui o centro, tudo certinho, tá? Pessoal, para finalizar é muito fácil, não sei se eu preciso mostrar aqui para vocês, mas eu vou mostrar para que fique mais fácil, pessoal, não tenha dúvida, tá? Aqui no finalzinho, ó, você vai fazer o último ponto, né, no caso. Aqui eu tenho 2 pontos baixos, vou alongar o fio, viro o trabalho, e aqui, ó, no primeiro ponto baixo dessa carreira que eu iniciei, eu entro pelo lado avesso, puxo essa laçadinha aqui, ó, e vou travar esse fio. O meu já tá cortado, você puxa, trava ele e vai esconder por alguns pontinhos, tá? Pode usar agulha de tapeceiro para ficar bem mais fácil aí a hora de esconder. Aí, depois é só cortar e colar a pontinha, tá? E assim ficou, ó. Olha só que charme que ficou. Bem certinho, tá vendo, ó? Bem certinho. Então, agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo do nosso cropped. Com o mesmo fio, você vai escolher o lado de trás da sua peça. O meu lado é o lado que ficou os arremates. A maioria dos arremates ficou para qual lado? É o lado que você vai deixar para o lado de trás, tá bom? Sempre escolha para poder ficar os arremates numa direção só. Então, o meu é esse daqui. O que que eu vou fazer? Vou virar a peça assim ao contrário. Eu vou iniciar, gente, aqui pertinho da emenda, para eu já ensinar vocês a fazer a emenda, tá? Então, aqui, ó, vai ser o seguinte, você vai fazer o nozinho tradicional, em algum desses pontos, você vai entrar um pouquinho antes aqui, ó, vai colocar o fio, fazer um ponto baixo e mais uma corrente, ajusta bem. Nós vamos trabalhar uma carreira de meio ponto baixo na nossa peça. Então, para cada pontinho de base, você vai fazer o meio ponto baixo. O meio ponto baixo é aquele que você dá uma laçada, entra no espacinho, ficou com 3 laçadas após você puxar, você finaliza as 3 de uma vez, certo? Chegou aqui na parte, ó, aonde eu tenho esses 3 pontos baixos do canto, você faz um ponto alto normal. Faz um ponto alto, só para ele dar a altura dos pontos, senão ele fica com uma entradinha. Fez esse ponto alto, vem para o próximo e volta a trabalhar o meio pontinho alto. E você vai seguir assim, ó, um pontinho meio alto para cada ponto de base. Aproveita, vai escondendo os fios, tá? Bem certinho, e assim você vai dar a volta toda na sua peça.
Aqui, ó, eu estou já na parte do triângulo, então eu vou chegar no finalzinho ali e vou fazer essa repetição mais uma vez para vocês entenderem, tá? Certo, gente, eu trabalhei, ó, esses dois motivos, vou fazer aqui, ó, a emenda mais uma vez com vocês. Eu vim até o último ponto, entro aqui, ó, no ponto baixo do meio desse leque, faço um ponto alto. Aí, eu já venho para o próximo square e já começo a trabalhar novamente o meio ponto alto. E assim, você vai fazer dando toda a volta na sua peça, tá? Não pule nenhum pontinho, gente. Todos os pontos você trabalha um meio ponto alto, tudo certinho, senão a parte de baixo fica muito repuxada, tá? Trabalhei toda a volta na minha peça, olha, fazendo aqui as carreirinhas de ponto, né, meio ponto alto. E chegando aqui, ó, fiz o último pontinho, vou entrar aqui, ó, no primeiro, pegando as duas laçadinhas, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui uma, duas, três correntinhas para dar altura. E a quarta de espaço, dou uma laçada, pulo um ponto de base e entro no próximo, um ponto alto. Pulo um ponto de base e entro no próximo, um ponto alto. Nós vamos trabalhar, então, uma carreira de pontos altos separado por uma correntinha por toda a volta da peça, tá? Toda a volta, só pular um pontinho de base, no próximo ponto, um ponto alto. E vai ficando dessa forma. Certinho, pessoal, trabalhei toda a carreira, ó, fazendo o bloquinho. E aqui no final, sobrou um ponto, eu vou fazer uma correntinha. Vou contar um, dois, na terceira, prendo com ponto baixíssimo, tá? Bem simples. Se o seu acabar com 2 pontos, tá? Você pode pular 2 pontinhos ou fazer um ponto alto para cada ponto de base, separando por uma corrente, que não tem problema, tá bom? Desde que não fique repuxada essa parte, tá? Agora, nós vamos entrar com uma correntinha, volta no mesmo ponto de base, um ponto baixo. No intervalo, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. Vai ser ponto baixo para cada pontinho de base, inclusive pelas correntinhas. E assim, você vai concluir toda a volta. Finalizando mais uma carreirinha de ponto baixo. Olha como fica certinho. Gente, tente não puxar muito aqui, tá? Tenta deixar pontos leves para sua peça ficar certinha depois. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto duplo. Então, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, dou duas laçadas. Venho no próximo ponto de base, passo uma, duas, três. Duas laçadas, próximo ponto de base, passo sobre duas, mais duas, e finaliza nas duas últimas, tá? Bem simples, duas correntinhas não, duas laçadas. Formando, então, aqui o ponto alto duplo. Você vai trabalhar um ponto de base para cada um, tá? Para cada um, você vai fazer um ponto alto duplo. Ok, finalizando mais uma carreira, e eu trabalhei aqui pontos altos duplo para cada pontinho de base. Olha só como que tá ficando. Aqui no final, fiz o meu último ponto. Vou entrar aqui, ó, uma, duas, três na quarta correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos repetir essa carreira de bloquinho novamente. Então, você vai fazer 4 correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto, tá? Uma correntinha, perdão, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. Então, nós vamos fazendo, ó, repetição dessa carreira de bloquinho aqui em cima. Ok, concluímos mais uma carreira de bloquinho. Fechei com ponto baixíssimo. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo
e dentro da correntinha outro ponto baixo. No ponto alto e na correntinha novamente. Então, aqui, pessoal, nós vamos repetir uma carreira de pontos baixos novamente para dar estrutura aqui à nossa peça, tá? Então, você vai fazer a mesma coisinha que fizemos aqui, ó. Depois do bloquinho, nós fizemos uma carreira de ponto baixo, você vai repetir ela aqui em cima novamente, certo? Tá? Pessoal, concluí a minha carreira de pontos baixos, olha. Aqui, gente, deixa eu só virar e mostrar pra vocês, ó. Eu já finalizei a minha roxinha nessa parte aqui, ó. Terminei, fiz esse acabamento e finalizei. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que a minha cliente, ela quer um pouquinho mais longo aqui embaixo. Um pouquinho mais longo, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, eu fiz o ponto alto duplo, o bloquinho e a carreira de ponto baixo. Minha blusa já tá, ó, bem esticadinha, porque eu já usei ela. Gente, que arraso! Tô apaixonada por essa peça. E esta daqui, ela quer um pouquinho mais, né? Ela queria menor, mais estreitinha e um pouquinho mais longa. Então, aqui, gente, você pode fazer o seguinte: eu vou ver a quantidade que vai dar pra mim trabalhar com o restinho do fio, porque eu falei pra vocês que um novelo daria, tá? E eu fiz um novelo, essa peça aqui roxinha. Agora, essa eu vou aumentar, vamos ver se meu fio vai dar. Por eu ter trabalhado com uma agulha mais fina, me sobrou mais fios, então eu vou ver até onde eu posso trabalhar. Então, no caso você também queira ela mais, né, comprida na parte de baixo, nós terminamos aqui, ó, na parte de ponto baixo. Você vai dar sequência com uma carreira de ponto alto duplo, uma carreira de bloquinho e depois repetida de ponto baixo, tá? Para finalizar. Ah, Vanessa, eu não quero fazer assim, eu quero colocar o tubico. Também pode, tá? Mas a receita, a nossa blusa, ela finaliza exatamente aqui nesta carreirinha. Ela não tem mais carreiras abaixo. Só que eu vou alongar um pouquinho, eu quero ver até quando, né, eu consigo utilizar o meu restinho de fio e já venho mostrar pra vocês. A repetição eu vou fazer a mesma que tá aqui, tá bom? Mas se eu fizer alguma alteração, eu vou passar pra vocês. Ok, pessoal, finalizei aqui, fiz o aumento, como eu falei pra vocês, gente, quase que não deu, olha o tantinho. Eu ainda tive que apertar essa carreirinha de ponto baixo pra poder dar certinho. Mas como a minha cliente queria, né, mais longa do que o normal, eu tive sim que adicionar, né, essa quantidade de carreira a mais. Olha só que linda. Agora, gente, é só fazer os arremates, tá? E colocar a sua etiqueta. Eu estou aqui na dúvida, não sei se eu coloco a douradinha ou essa mais clarinha, né? Eu vou posicionar aqui embaixo, tá? Não sei qual das duas eu vou colocar, mas fica a critério de cada um. Se você não quiser colocar a etiqueta na frente, você pode colocar pelo lado de trás, bem aqui, ó, tá? Pelo lado de trás. E eu não estou usando a acrílica, porque a acrílica vai, como é um plástico, né? Pode passar o braço e doer, né, gente? Ficar ralando ali o braço. Mas olha que graça, gente. Agora é só fazer os arremates. Bom, pessoal, eu vou fazer o arremate na minha e já vou voltar a mostrar pra vocês com mais detalhes, tá? Mas antes, deixa eu já falar pra vocês desta daqui, né, que é a que está aqui na capa do nosso vídeo. Bom, gente, como eu falei lá no início do vídeo, esta daqui, ela é maior, só que eu fiz a mesma quantidade de ponto nos square, eu só não aumentei aqui embaixo, tá? Por que que ela é maior, Vanessa? Porque eu utilizei a agulha 2,5, a agulha mais grossa, então ela ficou bem maior do que a amarelinha que eu trabalhei com a agulha número 2. Olha só a diferença, gente, que uma agulha pode fazer na sua peça. Então, se você estiver com medo, né, de fazer a mesma receita e ficar grande, você pode utilizar uma agulha menor, tá? Super funciona. Olha isso, gente. O fio charme, ele cede um pouco depois que a gente usa, tá? Tanto que essa minha que ela cedeu um pouquinho, mas antes mesmo de eu usar, eu já medi aqui com vocês, ela ficou ainda um pouco maior, agora ela tá mais ainda, porque eu já usei a blusa. Mas olha que charme, gente. Então, fica de dica pra vocês.
Vocês podem estar utilizando fio Anne, o fio 4, tem o Barroco Natural fio 4, também pode ser usado. Você usa a agulha um pouquinho mais fina para poder ficar os pontos justinho. E se você quiser fazer uma GG, um exemplo, uma maior, você vai repetir essas duas carreiras aqui, ó, de bloquinho e de ponto alto. Todos os square, até nesse. E no final, você finaliza com um ponto baixo antes das uniões. Aí depois é só vir unir. Então, ela é bem simples, muito linda, vale a pena fazer. Aqui na parte, né, da cintura, você pode descer ela, você pode fazer ela mais curta ou descer, assim como eu desci. E outro detalhe, você também pode colocar outro tipo, né, de bico aqui na parte da cintura. Ficou bem acinturadinho, ó, bem certinho. Então, sirva de dica. Vanessa, essa blusa tem forro? Não, gente, esse cropped não tem forro. Essa aqui mesmo, ó, eu utilizei com sutiã preto, ficou super de boa. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. Ficou super de boa. Ou a pessoa tiver um sutiã da cor do cropped também, né? Aí facilita o nosso trabalho, mas não tem forro, não. Ah, mas eu quero forrar. Tudo bem, é só você pegar, você pode colocar o bojo apenas nessa parte, ou você pode colocar tecido. Corta o tecido, faz o barrado do tecido e aplica apenas no triângulo pelo lado de dentro, tá? Da cor do tecido, tá bom, gente? Pra ficar bem certinho e combinando. Então, eu vou finalizar a minha peça e já volto com vocês mostrando como que ficou. Bom, pessoal, eu vou estar pesando a minha peça aqui junto com vocês, para vocês verem certinho a quantidade de fio, tá? Que ela ficou, para vocês terem uma ideia. Eu nem vou fazer o arremate nela, tá toda com arremate ainda, pra gente poder ter o cálculo total, tá? 145 gramas, tá bom? 145 gramas. O fio charme, gente, ó, ele vem 396 metros, tá? Então, quando você for executar, você já sabe que a gente utilizou 396 metros. Já em grama, ele mostra aqui no rótulo que ele vem 150 gramas. Eu utilizei 144, vocês estão vendo? Não sobrou nada e eu não fiz os arremates ainda, certo? Agora, eu vou pesar esta outra aqui, que ela é maior, mas eu utilizei praticamente quase a mesma quantidade de fio. 140 gramas, e o meu cropped, ele é maior, mais largo, porque eu trabalhei uns pontos mais abertinhos, né, mais leve, com agulha maior, e também fiz ele um pouquinho mais curto, né, igual eu mostrei pra vocês, eu fiz apenas até esta carreira aqui e não repeti essas três, tá? Então, gente, fica aí de dica para vocês a quantidade. Se vocês forem utilizar outra marca, né, outro fio sem seu charme, fique atenta na metragem. Você vai usar ali 396 metros, tá? Por que, Vanessa, tem que atentar ao metro? Porque a metragem é o comprimento, é a quantidade de fio que você vai usar. Já a grama, se você for utilizar um material diferente, ele pode ser mais pesado, ou ele pode ser mais leve, então você se perde muito nessa parte da grama, tá bom? Ok, pessoal, finalizei a minha peça, olha que linda, fiz todos os arremates, adicionei aqui, ó, a minha etiqueta, eu escolhi pela douradinha mesmo, só que é a de couro, tá? De couro sintético, a mesma que eu coloquei aqui na minha outra peça, e, gente, ficou um espetáculo, eu estou apaixonada. Eu já tinha gostado da roxinha, né, em lilás, mas, gente, essa daqui ficou perfeita, doida pra colocar no corpo, mas eu não vou colocar, gente, porque se eu colocar eu vou enlarguecer a blusa da cliente, mas eu queria muito mostrar ela no corpo pra vocês. Eu vou estar levando pra minha cliente, provavelmente não vai dar tempo de eu colocar aqui nesse vídeo, né, como que ficou no corpo dela, mas se você não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar aqui, ó, linkado no campo de informação, tem o link do meu Instagram, aonde você pode estar acompanhando, porque eu vou postar bastante fotinhas lá, olha só que linda. E essa daqui também vou estar postando lá para vocês verem, tá? Vou fazer um vlog no meu segundo canal, o link também está aqui na descrição do vídeo. Esse vlog vai ser mais detalhado, não é aula sobre os pontos nem a execução, mas vai ser uma aula
sobre dicas de como você pode aumentar, diminuir o fio, esse tipo de coisa que eu sei que bastante gente tem dúvidas, tá? Então, gente, se vocês puderem, né, ir lá, se inscreverem no meu canal, vocês podem irem, que é o canal de vlog, é o segundo canal, é um canal justo para isso, sabe? Pra gente ter ali mais um diálogo mais aberto, aonde a gente pode conversar sobre as peças, sobre valores, e eu convido vocês, se ainda não me acompanha, me acompanhar lá, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram também, tá? E me marca se vocês fizerem essa peça. Terei o maior prazer em poder estar compartilhando com vocês, tá? E antes de finalizar, quero passar para vocês a medida que ficou este cropped. Quase que eu finalizo o vídeo sem esse detalhe. A minha trena tomou um chá de sumiço, então vamos com a fita métrica. Aqui, gente, ó, ficou 39 centímetros, tá? 39 centímetros, é um tamanho P, apenas a frente. Se a pessoa, né, for medir costa e busto, vai dar, vamos virar aqui, 79 a 80 centímetros, tá bom? Essa peça, ela vai lacear depois que a pessoa vestir, ela não fica assim desse tamanhozinho, tá bom? Justo por causa do fio mesmo que é assim, tá? Mas vocês não precisam ficar presa ao fio, tá? Eu indico o Charme, porque ele é um fio muito bom. Eu prefiro mais o Charme do que a Anne, mas fica de dica para vocês. E essa daqui ficou bem maior, como vocês estão vendo, ó. Mais uma vez eu vou medir aqui para vocês. Só que eu vou passar mais detalhes lá no nosso canal de vlog para ficar bem esclarecido para vocês. A minha ficou 46 centímetros e essa amarelinha ficou 38, 39 centímetros apenas à frente, tá? Você sempre vai multiplicar por 2. Ok? Agora sim, um grande beijo e fiquem com Deus. I don't wanna seem all rude, but I